obrigado pela sua presença aqui hoje. Vou começar me apresentando. Eu sou o Thiago, sou aluno de graduação aqui da Faculdade de Saúde Pública e Nutrição. Eu estou atualmente no meu 8º semestre, eu sou o bolsista responsável pelo projeto. Projeto Memórias e Futuro do curso de Nutrição aqui na Faculdade de Saúde Pública, na Universidade de São Paulo. Estou acompanhado hoje com a professora. Ana Maria Servato Mancuso, é bom revê-la. E eu sou uma dos professores e da equipe responsável por esse resgate do curso de nutrição. Então, vou começar com algumas perguntas. Primeiro, para você se apresentar para a gente. Então, seu nome, por favor. Meu nome é Diana Esteves e eu comecei a faculdade de nutrição, o curso na saúde pública, em 2007. Ok. Com quantos anos você ingressou no curso? O meu caso é um pouquinho especial, porque normalmente você termina o colegial, né? E aí, desses 7, 18 anos, você vai para a faculdade, escolhendo. Como eu sou do Equador, eu tenho uma história um pouco diferente. E se tem tempo, eu compartilho. Quando eu me formei do colegial, aí eu decidi ser mãe e tive 2 filhas. Então, aos 18, uma e aos 20, a outra. E com essa responsabilidade, eu demorei para escolher que carreira eu podia estudar, que profissão. Então, eu tinha as perspectivas que eu queria alguma coisa na área da saúde. Mas assim, fiquei procurando. Lembro que eu até me inscrevi na engenharia química no Equador. Então, isso em 2000 e pouquinho. E no ano 2003, a Universidade Católica de Quito abriu por primeira vez o curso da profissão de nutricionista na Faculdade de Enfermagem. 2003, 2004, não sei. E aí eu passei o vestibular, que chama lá, né, uma provinha lá, para fazer o curso de nutrição no Equador. E como eu tinha demorado em entrar na faculdade, eu pensei para mim mesma, olha, eu vou ser a melhor aluna desse curso de nutrição, é a primeira turma que vai se formar, então vou lá com tudo. Quando a gente estava terminando o primeiro semestre, o meu ex-marido foi convidado para vir trabalhar no Brasil, por 2 anos. Então, nessa perspectiva, né, eu pensei, bom, olhei a lista de faculdades de nutrição que ofereciam o curso de nutrição no Brasil, em São Paulo, que a gente ia vir em 2004. E eu disse, ok, tem na Faculdade de Saúde Pública na USP e tem nutrição na São Camilo. Aí eu pensei que eu ia chegar e ia me inscrever, só que eu não falava português e foi engraçado, porque nós chegamos aqui. Eu já tinha, então, talvez em 2004, mas quando eu vim perguntar como é que funcionava isso, lembro que eu cheguei aqui na faculdade no Jardinzinho e lembro assim da sensação de estar numa casa da Faculdade de Saúde Pública, que é um lugar que tem um ar de pesquisa, de ciência, de convívio, de amizade. Todo mundo que passou por essas salas e pelo jardim, eu me lembro com tanto carinho, tem essa sensação e eu me senti acolhida. E eu disse para mim mesma, um dia eu vou estudar aqui. Aí eu vi que não era tão fácil como eu imaginava, aí eu tive que aproveitar esse ano e pouco, porque a gente vinha só por 2 anos, né? Aí eu fiz um curso técnico no Senac, em estética, que era uma área da saúde. Nesse período eu aprendi português, eu fiz algumas amizades também lá, conheci um pouco mais da cidade e me inscrevi para fazer o vestibular em 2006. E nessa época o contrato do meu ex-marido terminava, e então a gente decidiu que se eu passar no vestibular, ficava no Brasil, e se eu não passasse, a gente voltava para o Equador. E foi que eu passei, e comecei o curso de nutrição em 2007, como eu já falei, e foram 5 anos de muito aprendizado. Aproveitando esse gancho que você está falando mais do seu ingresso na faculdade, como foi essa trajetória, você pode contar um pouquinho mais a fundo assim, a sua trajetória acadêmica para a gente, por favor? A minha trajetória acadêmica, então, eu fiz aqui a graduação e depois eu fiz o mestrado em Nutrição Humana Aplicada, que já não existe mais, que era o PRONUT, que era um programa integrador
interdisciplinar, onde eu tive aulas na Faculdade de Economia, na Faculdade de Farmácia e aqui na Saúde Pública. Entendi. E atualmente você está aonde, Diana? Atualmente eu estou trabalhando na Organização Mundial da Saúde. Já são quase 10 anos que eu estou lá. E é um trabalho muito gostoso também, que eu acho que faz parte da minha trajetória, né? Começando aqui na Saúde Pública, que é a minha casa. Então a gente vai agora pro primeiro bloco, iniciar ele formalmente, que é para você nos contar um pouco sobre a sua vida e também algumas experiências pessoais. Você acabou contando pra gente um pouco, né, sobre o curso, mas contar um pouquinho mais de detalhes assim, como você conheceu e por que se interessou pelo curso de nutrição. Você contou que era uma profissão nova, né, no Equador, que ia inaugurar a primeira turma, mas como que foi esse interesse mesmo pelo curso? Tá, eu posso ir de um jeito cronológico um pouco, né? Uhum. Quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu brincava com minha irmã e fazíamos podcast, assim, desse tipo, com uma gravadorinha com... E nessa brincadeira, minha irmã queria ser médico e ela fazia suas entrevistas e ela falava que ia ser médica. Uhum. E eu, na época, não sabia de nada, mas eu brincava que eu ia ser doutora dieteira. Uhum. Então, doutora dieteira aos 8, 9 anos, e a gente brincava desse jeito. E acho que nessa brincadeira, né, a gente talvez estava prevendo o futuro, porque agora minha irmã é médico e eu sou nutricionista. E outro dos momentos marcantes da minha vida para decidir estudar nutrição foi quando eu tinha uns 12, 13 anos no Equador. E a gente foi com os meus pais e a minha família de passeio. E passamos por uma comunidade numa cidadezinha bem isolada nas montanhas, que eu me lembro que eram 2, 4 casinhas e umas 2 ruazinhas mais para cima. Uhum. E das portas dessas casinhas humildes, dava para ver as pessoas baixinhas e com o bócio bem marcante. Uhum. E eu perguntei o que é essa realidade tão diferente da capital. Uhum. E alguém me explicou lá que eram pessoas com cretinismo. Uhum. Cretinismo, e a gente via os adultos de 40, 50 anos com essa deficiência evidente, porque a estatura não se desenvolve, uhum. Tem retraso mental, e o bócio é impressionante, evidente de um jeito que eu lembro até agora como uma foto na minha memória. Tinha também adolescentes, que talvez eram pessoas de 20 e poucos anos, um pouco mais altas, uhum. Mas ainda com o bócio evidente. E então, nessa comunidade, aí eu perguntei o que era, e eles me explicaram que era uma deficiência nutricional por falta de iodo, que o sal que eles consumiam, que chegava na comunidade, não tinha iodo. E aí eu me perguntei, como assim, né? Um alimento pode ter uma repercussão tão grande no desenvolvimento de uma comunidade? Depois, quando eu vim aqui no Brasil, eu aprendi que os programas, porque a gente foi ver, a minha família gostava de apoiar várias coisas, então acho que deve ter tido uma tia minha, provavelmente, que a gente foi ver um projeto do Banco Mundial lá. E esse programa teve resultados positivos, porque as crianças que nasciam agora com a suplementação de iodo, uhum. Já podiam ter o seu desenvolvimento cerebral completo e o desenvolvimento social e econômico dessa comunidadezinha, uhum. Ia mudando para a próxima geração. Entendi. Então, esse foi outro momento que eu me lembro assim como muito marcante para pensar, nossa, a alimentação é importante a um nível que não é só como uma criança pode ver, né? Uhum. Além, então, tem impacto na comunidade, no desenvolvimento econômico, nas famílias, na vida das pessoas. E isso foi um momento que me tocou. E depois, eu estava... Como tive filhas muito novas, eu estava procurando o que eu podia estudar. E sendo a nutrição uma carreira que estava começando no Equador, quando eu procurava, né? Uhum. Porque eu tinha oportunidade também, eu pensava, o que eu posso estudar na área da saúde? Poderia ser química, poderia ser alguma engenharia de alimentos, alguma coisa assim. Uhum. Também pensei, não, e se eu estudar alguma coisa que tenha muito rendimento econômico, marketing, vendas, não sei o quê. E educação também era uma área que me chamava muito a atenção, porque eu dei aulas
de inglês no Equador também numa época. E então era uma área que eu gostava muito. Mas sendo esta novidade, a carreira de nutrição, para mim foi bem interessante ter essa oportunidade. E aí eu pensei, não, eu quero ser nutricionista. Então foi justamente nesse momento, que, juntando essas memórias, aquelas coisas de criança, que deu a clique, falando, talvez seja isso que eu queira. Exato, exatamente. E aí, vindo para o Brasil, eu vi que tinha as carreiras na época que eu pensei que seria bom para mim na São Camilo, mas era pago. E na USP, então a única opção que eu tinha, de verdade, de ser nutricionista era estudando na universidade pública. Entendi. Porque meu esposo veio aqui, meu ex-marido, para trabalhar e ele ganhava um salário bom, mas você tem 2 crianças que cuidar e sem seu orçamento é limitado para todas as coisas. Então, a minha opção foi isso e eu acho que eu fiz o meu esforço e fui lá. Então você já vinha com uma certa noção sobre o curso de nutrição, né? Tipo, o que mais ou menos abordaria, mas conta pra gente melhor como que você imaginava. O que você imaginava que estudaria no curso de nutrição e essa expectativa que a gente sempre tem, né? Quando começa algum curso. Se ela foi atingida durante a formação, se ela se transformou em algo muito maior que quando você ingressou você não esperava. Como que funcionou isso? Como que você entendeu? Para mim foi uma transformação, porque quando eu cheguei na nutrição eu pensava na parte clínica, né? A nutricionista com o avental, a sua fichinha para medir as pessoas, a fita métrica. Sim. E fazendo cardápio e falando para as pessoas, aqui esse alimento é bom. E aí com o tempo, durante o curso, as aulas foram enriquecendo esse olhar do que é a ciência dos alimentos, o que é a nutrição, o que é a saúde pública. E eu acho que foram muito complementares as aulas que eu tive. Estávamos falando que nós tivemos aulas na psicologia, por exemplo, para entender o que é o comportamento e como isso reflete no comportamento alimentar. Tivemos aulas na biologia e aí tínhamos as aulas de microbiologia, que é evidente que a gente tem que lavar os alimentos, mas será que é assim tão importante, né? Caiu a regra dos 5 segundos. Que mais? Aí, as outras aulas que a gente teve da anatomia e fisiologia, eu tinha estudado isso no colégio, eu fiz um pouquinho, no Equador a gente podia escolher entre químico-biológicas, físico-matemático, social e secretariado bilíngue, alguma coisa assim no meu colégio. Então, eu já tinha uma boa bagagem de anatomia, fisiologia, biologia, e eu adorava essas aulas também. E a parte de políticas públicas, né? E a parte da sociologia, da sociedade, como que a nutrição está relacionada a tudo isso. Eu já falei da aula de antropologia, que para mim como estrangeira, né, do Equador, foi um descobrimento, foi uma que eu me lembro com muito carinho das atividades que a gente fez, que eu consegui manifestar também como a cultura alimentar do meu país, que era diferente, podia e tinha que ser respeitada nessa pluralidade de alimentação, culturas no Brasil. Sim. Então, esse tipo de coisas foram mudando a minha perspectiva. E o que eu gostei dessa mudança é que no final do curso, você como nutricionista tem as ferramentas para escolher. Se você quer continuar na área clínica, que é aquela ideia que a gente tem antes, né? É ótimo, você tem as ferramentas, você tem uma visão muito maior do que você pode influenciar as pessoas, né? Ou se você quer ir para a saúde coletiva, ou educação na nutrição, e tem tantos espaços. Então, a formação no curso aqui na saúde pública, acho que dá um contexto bastante rico para quando você quiser escolher. E eu acho que essa é a parte da liberdade, né? De poder escolher onde você quer estar. Esse leque grande de possibilidades, né? Que a gente... Sim. Que é aberto pra gente quando a gente entra aqui no curso. Sim. É bem legal. E assim, na sua turma, né? Pensando no grupo que você estava ali no período matutino, ou mesmo contemporâneos, né? O que estava acontecendo no momento ali no curso de nutrição. Os seus colegas também tinham os mesmos interesses? Vocês tinham algum projeto comum que vocês estavam engajados? O que você lembra de fatos desse momento enquanto grupo, né? Enquanto sala de aula e grupo de alunos do curso de nutrição? Sim, das minhas colegas, elas eram todas mais novinhas do que eu.
mas eu sinto que tinha um engajamento, uma curiosidade, como essa vontade de aprender. E tinha, com certeza, matérias ou disciplinas que eram mais complicadas, né, para uns e outras mais fáceis. E tinha as favoritas de todo mundo, né? Eu acho que isso faz com que agora as minhas colegas, por exemplo, tem várias trabalhando na clínica, tem várias trabalhando em indústria de alimentos, outras que estão trabalhando em áreas muito diferentes e várias também nas políticas públicas, outras continuaram na pesquisa. Então, eu acho que o sentimento assim da minha turma na época era bem legal de compartilhar, de estudar. Lembro de muitas aulas que a gente ficava lendo, fazendo pesquisa. Tinha umas colegas bem generosas também, que tinham paciência comigo, que estava aprendendo português. Foi uma época bem legal. E nesse tempo, eu fiz na graduação, parte da Nutri-Escola. Agora lembrei o nome do projeto. Sim, e lá trabalhávamos com as escolas. Fiz também parte da extensão médica acadêmica com o pessoal da medicina, fisioterapia e psicologia. Então, foi também uma aproximação bem gostosa da prática, né? Eu comecei em 2010 lá. E primeiro como aprendendo tudo, e depois em 2014, que foi o meu último ano, eu já orientava os alunos que chegavam. Então foi uma trajetória bem interessante. E é o que eu falei, né, de aproveitar as oportunidades para quem faz a graduação. A USP oferece tantos espaços, iniciação científica, treinamento técnico, bolsas para sair, fazer um semestre fora, todas essas coisas que complementam a educação. Então, acho que com o tempo limitado que eu tinha sendo mãe, e mãe de família, né, cuidar da casa e tudo, eu consegui fazer alguns projetos legais como parte da faculdade. Você contou pra gente, já deu um pequeno spoiler, assim, sobre as áreas que você atuou, mas, tipo, dentro do curso mesmo, durante a graduação, ou antes ou depois, em quais áreas você trabalhou, assim? Pode ser tanto dentro da nutrição quanto, trabalhei como professora em determinado momento. Puxa, eu tenho na verdade, eu trabalhei em muitas coisas. O meu primeiro trabalho foi num hostal, num hotelzinho pequenininho. Eu era recepcionista lá. Depois eu trabalhei como recepcionista numa ONG no Equador que chamava Plan Internacional. Lá eu aprendi muito também do trabalho que eles faziam com as crianças em cidades afastadas da capital. Foi um tempo bem legal. E depois eu comecei a fazer a faculdade. E durante a faculdade eu fiz esses cursos de extensão, né? Eu aproveitava quando eu podia ir para visitar as escolas. Fizemos também um projeto com as merendeiras. Antes de que exista o MasterChef, a gente fez com as merendeiras foi o primeiro concurso que fizemos da merenda escolar. Da alimentação escolar. Sim. Lá, que mais? No paralelo, para ganhar um pouquinho de dinheiro, eu também dava aula de espanhol aqui em São Paulo para grandes empresas através de uma escolinha. Porque a gente tem que se virar, né? No que der. E durante o mestrado eu ganhei uma bolsa da CAPES CNPq. E é o que eu estava falando da independência financeira, né? Era a primeira vez que eu não precisava pedir dinheiro para leite, para coisas assim, que eu podia bancar com a minha pequena renda da bolsa. E isso faz uma diferença eu acho que para a independência como mulher. Sim. Você acabou comentando pra gente já que você fez o mestrado aqui, também na faculdade, mas pensando numa perspectiva mais dentro do curso, enquanto aluna da graduação, você já pretendia continuar a estudar nesse nível, tanto de especialização ou ingressar em algum programa daqui de pós-graduação, ou foi um pensamento quando, tipo, terminei, o que eu faço agora? Acho que eu vou começar, ou não? Já dentro do curso falava, não, vou continuar, vou fazer um mestrado. Como que foi? Para mim, é uma das coisas que eu penso da minha filosofia de vida, é que a humanidade vai evoluindo, ou teve todas as evoluções,
por causa da curiosidade. Quando você começa a estudar, começa a ver que abrem-se tantas perguntas, porque uma coisa que você achou que era de um jeito tem tantas respostas, e então você começa a explorar essas possibilidades. Então, para mim, foi sempre claro que eu queria continuar na pesquisa e continuar aprendendo. E pela paixão ao conhecimento, como é que isso funciona? Como é que eu posso entender melhor a fisiologia? Como é que esse tratamento tem efeito num paciente e em outro não tem? Como é que a gente chega não sei, a avaliar, lembro agora de One, os pontos críticos, né? Como é que a gente pode melhorar esses processos? Então, toda essa parte de conhecimento e curiosidade, a gente tem que correr atrás. E então, para mim, escolher o mestrado foi perguntando e mantendo os olhos abertos. Porque aqui na faculdade as professoras sempre tiveram essa abertura também conosco de dizer, nas aulas, discutir e dizer, olha, os meus mestrandos, meus doutorandos estão fazendo esse projeto e compartilhar conosco. Isso é muito rico, porque aí abre também essas perguntas. Será que isso é interessante para estudar? Como assim que isso funciona? E aqui na saúde pública, que tem às vezes a avaliação de matriz alimentar, de bromatologia e degustação de alimentos, para mim também era interessante ver, nossa, lembro um dos brócolis. E por que você está fazendo isso? Minha pesquisa está relacionada com o tempo de cocção e os sabores e a matriz alimentar. Que interessante, então eu poderia estudar uma coisa dessas, né? E aí, durante o último ano de graduação, eu fui perguntando, batendo portas, vendo as possibilidades se eu poderia trabalhar com que equipe, aonde. E o laboratório de nutrição humana aplicada da professora Nájila abriu as portas para mim, que foi na época que íamos começar um estudo randomizado controlado, o CardioNutri. E aí eu fiz um ano de treinamento técnico, sem bolsa, sem nada, e depois eu entrei como mestranda do CAP-CNPq do Pronut. Entendi. Então foi justamente esse contato até durante a aula mesmo, que você teve com pessoas que já tinham ingressado, que puxou essa curiosidade de falar, eu também posso ingressar. Trouxe algumas informações sobre os programas, né? Sim. Então agora a gente vai pro segundo bloco, que ele é menos impessoal, eu diria, que ele são perguntas mais gerais assim, sobre a estrutura do curso em si. Qual foi a duração da sua graduação você meio que já respondeu, mas em qual período eram as suas aulas? Eu estive no período da manhã, na turma que começou em 2007. A gente se formou em 2012, né? No finalzinho de 2012. Foi 2011? Já nem sei. 7, 8, 9, 10, 11. Em 2011. Mas eu me lembro de 2012 porque quando a gente se formou, vieram do CRN, do Conselho Regional de Nutrição, e nos informaram que agora que a gente estava se formando, podíamos ser parte do conselho como nutricionistas que atuávamos na área. E eu fui lá em dezembro de 2000, ou no final do curso, com o meu título, no CRN, só que eu queria me inscrever, só que o Equador, que é meu país, não estava na lista dos países. Então, você podia pôr seu nome, RG, não sei o que, país de origem. Aí eu tinha o Egito, El Salvador. Então, eu só consegui registrar meu título no CRN em 2012, no comecinho de 2012, porque eles tiveram que atualizar o sistema da base de dados dele. Então, eu posso dizer com muito orgulho que, com certeza, eu fui a primeira equatoriana nutricionista registrada no CRN. No CRN 3. Então, foi de 2007 a 2011. E depois, eu fiz o treinamento técnico em 2012. E depois, 2013, 2014, 2015, eu fiz o mestrado no Pronut. Acho que você já comentou também um pouco, mas a gente não tem só aulas aqui, atualmente, aqui na Faculdade de Saúde Pública, e você também contou pra gente um pouco que não tinha também na cidade universitária. Quais institutos você frequentava, assim, pra ter aula? Eu acho que o primeiro que a gente chega é na biologia, não? No Instituto de Ciências Biológicas, na cidade universitária. Tivemos aula na química, lembro as bromatologia com os professores lá. Tivemos aula também
na anatomia, do lado do Instituto de Biologia, lá na cidade universitária. E aqui na saúde pública e na Faculdade de Medicina também, no anfiteatro, as aulas de patologia. Então, eu acho que esse também... e psicologia também tivemos perto da raia da USP. Então, a nossa profissão, sendo um curso assim espalhado pelo campus, nos dá também uma visão bem mais ampla, eu acho. No comecinho, quando eu cheguei na graduação, eu pensava que era muito chato ficar em diferentes institutos. Mas já agora, né, depois eu vejo que é uma riqueza se conhecer pessoas com outras visões, né? E os professores têm uma visão também muito mais ampla na pesquisa que eles fazem. Sim, trazem outra perspectiva até sobre a própria matéria que estão dando, né? É um professor que não tem nada a ver, assim... Com nutrição, exato. Exatamente, eu acho bem legal. E aqui na faculdade você tinha sempre no mesmo lugar as aulas ou você também circulou por algumas salas de aulas diferenciadas? Eu acho que por todas as salas de aula, né? Em 5 anos a gente percorre várias... Lembro do laboratório de informática. Não sei se no futuro, até me pergunto, vai ter aulas de informática como a gente tinha, que tem um laboratório com computadores e o software que a professora tem que explicar. Será que vai ter, né? E as aulas também do pro aluno, que a gente fica lá na graduação, na pós-graduação. A biblioteca, nossa, a biblioteca também era para mim um espaço de vida, né? De fazer pesquisa e ficar nos livros. Que mais de outros lugares aqui? Todas as salas do primeiro andar, segundo andar. E o que eu sinto a minha casa também é o departamento de nutrição, com a porta aberta para os estudantes, os professores lá, o cafezinho que tinha sempre na copa. Sim. E você frequentava também, então, os corredores do departamento, circulava por ali. Sim. Também alguns momentos também os outros professores, como a gente tinha disciplinas misturadas, né, da epidemiologia ou da saúde pública, no primeiro, segundo, terceiro andar. Sim, eu acho que eu percorri todos os caminhos que tinha para percorrer e os laboratórios também, porque a gente tinha algumas atividades em conjunto de análise com a Liânia, com a professora Beth, ou a cozinha experimental aqui também, então, e a secretaria. Sim. Então, eram todas essas aulas, elas aconteceram nesse prédio principal de agora, né? Sim. As que aconteceu aqui na faculdade. Sim, as aulas na Faculdade de Saúde Pública acho que percorremos todos os espaços. Tivemos até aulas na biblioteca, lembro. O curso da graduação em si, ele te fez se sentir preparada para o mercado de trabalho, assim que você se encerrou a graduação? Para mim, eu acho que o curso de graduação é como se fosse um aperitivo, né, na profissão. Porque você vai ter todas as ferramentas que você vai precisar, mas a gente não tem a prática de onde, né? Então, o que eu acho lá, a gente termina a graduação com um leque de ferramentas para escolher aonde que a gente vai se especializar. Mas eu não acho que a gente termina a faculdade e pode dizer, agora eu já vou trabalhar na clínica e não preciso de mais nada. Ou vou trabalhar em saúde não sei o quê, ou no hospital, aqui ou ali, sem fazer cursos de especialização. Então, é importante, né, ter essa base, mas ainda a gente deve continuar a construir as demais etapas. Sim. Entendi. Então, essa sensação para você era que você precisava de uma especialização para conseguir atuar de uma forma melhor no mercado de trabalho. Sim. Porque, por exemplo, para mim, o que eu escolhi como especialização, né, foi a pesquisa. Que a universidade deu essa oportunidade de fazer pesquisa. Sim. E então, não é só o trabalho que a gente fez no laboratório, mas o trabalho o método científico, que a gente aprende a pensar, como é que tem que estruturar o pensamento crítico, né, a parte científica. E eu acho que é isso que eu uso muito agora no meu trabalho. Então, é verdade que eu não fiz especialização em outras áreas, mas na área de pesquisa, na Organização Mundial da Saúde, onde eu estou atuando agora, é uma parte que eu uso tanto, a parte também da epidemiologia, da bioestatística, que foram difíceis durante a carreira, mas que é dos elementos fundamentais que a gente usa depois. E a linguagem, né? Quando você começa a faculdade, você fala de um jeito,
E quando você termina a faculdade, você começa a incorporar palavras que, como assim, né? Só nutricionista que vai entender. O vocabulário é transformado, né? Sim, então, a palavra dieta. Quando você entrou na faculdade, que significado que tinha? E agora, quando você termina a faculdade, o que é a dieta? Como você, como profissional de nutrição, vai definir uma dieta? Uhum. Só isso, né? Já é uma grande transformação. Né? Exatamente. Acho que eu vou voltar na pergunta, então, Diana, de falar sobre a sua atividade, né, durante a graduação, que você era mãe também, né? Então, uma atividade adicional aí, diferente das suas colegas que estavam com outra perspectiva. E como é que é esse ser mãe, né, e ter essa atividade durante uma graduação, que seja de meio período, porque era meio período, mas como é que era isso? Como foi para você? O que você lembra? Uhum. Para mim, eu acho que o meu percurso não é comum, né? Muitas pessoas, não sei quantas pessoas têm a oportunidade de mudar de país, de ter os filhos novos. E para mim, eu acho que a gente vai fazendo o que a vida, né, pede. Então, tinha que estudar, vou estudar. Tinha que cuidar das crianças, vou cuidar das crianças. Tinha que preparar comida, preparava comida. Agora parece que foi fácil, mas se eu parar para pensar, eu acho que deve ter sido muito difícil. Minha rotina era de manhã eu acordava cedo, preparava a casa, preparava as crianças, deixava na escola, ia para a faculdade, terminava o mais cedo possível para correr de novo para buscar as crianças na escola. E elas ficavam na biblioteca enquanto eu chegava, porque eu demorava um pouquinho mais. Leram muitos livros, levavam alguns para casa. Chegávamos em casa, se trocar de roupa, eu fazia almoço, aí sentávamos para estudar e fazer lição juntas. Então, elas fazendo a sua lição, eu fazendo a minha lição. E eu lembro com muito carinho, né, que eu tenho ainda os cadernos que tem as minhas anotações da faculdade, as minhas anotações das horas de estudo, e do outro lado tem operação matemática, 2 mais 2, 10 mais 5, que era a época escolar das minhas filhas na época. E também, ou se não, eu tenho assim, anotações de perguntas e respostas, trabalhos, e do outro lado labirintos, que eu ficava fazendo labirintos para elas se entreterem e eu consegui terminar a lição para poder fazer a janta ou lavar a roupa. E essa é uma questão muito interessante que eu acho que quando você é mãe, se não tem o apoio da família, né, para estudar, fica muito pesado. Então, eu tive a sorte de ter um parceiro na época que bancava a parte econômica. E aí eu cuidava das meninas e podia dedicar o tempo para estudar. Também acordava cedo, às 2, 3 da manhã, para estudar antes das provas, porque senão não dá tempo e não dá para se concentrar. E aí eu acho que também parte do meu aprendizado é que às vezes a gente pensa que já é muito tarde, né? Você não começou a faculdade, terminando o colegial. E não, eu acho que qualquer idade boa, e se tem mulheres ouvindo essa história aqui e quiserem começar aos 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e mais, dá tempo, sim. Nunca é tarde para começar a estudar. Sim. E assim, em termos de estrutura da universidade, você lembra de algum recurso que você utilizou que te facilitou esse ato, nessa situação de estar mãe nesse momento? Eu não sei se tinha creche para estudante. Eu acho que não, ou eu não pesquisei direto, mas não. Nenhum apoio financeiro, por exemplo. Eu penso se fosse um caso diferente, eu não tivesse tido esse apoio financeiro da família, eu não teria conseguido estudar aqui. Porque como você faz, né, para manter uma casa se não está trabalhando? Então, não sei, tomara que existam políticas para apoiar as mães que estudam, para que elas se convertam em profissionais, senão a gente mantém uma condena para quem tem um filho cedo. Você até chegou a comentar, né, que foi só quando você conseguiu entrar no mestrado, que recebeu a bolsa, que teve um pouco mais de liberdade, né, financeira, assim. Então,
a faculdade ainda tem a universidade, acho que no geral ainda tem um caminho longo para percorrer quanto à real inclusão de diversas pessoas em diversas situações econômicas e sociais, por aí. Mas a minha bolsa era pouquinho, né? Então, se eu tivesse que manter uma casa com essa bolsa, não ia dar de jeito nenhum. Então, para mim era como um pouquinho o meu orgulho de uma conquista pessoal, que agora é minha bolsa, meu salário, eu tenho ingresso e eu posso comprar. Ninguém nunca negou nada para mim, eu podia comprar o que eu queria, mas com meu dinheiro, né? Então, essa independência financeira também acho que faz parte do meu crescimento como profissional, porque eu sentia que eu tinha mais força, né, para poder fazer as minhas escolhas. Ok, então a gente agora chegou no final da nossa entrevista. São questões mais abertas, no geral, para a gente conseguir abordar algo que as outras perguntas não conseguiram abordar, no caso. A gente sabe que você é funcionário da Organização Mundial da Saúde, então se você puder contar mais ou menos como que funciona, como foi sua trajetória até chegar nesse momento, com que você trabalha lá, como que é? Sim, bom, para eu chegar na OMS foi... eu sempre quis trabalhar numa organização internacional. Então, desde quando eu comecei a estudar francês aos 12 anos, as pessoas perguntavam, mas você já fala inglês, fala espanhol, você vai aprender francês? Aí eu dizia, sim, porque um dia eu vou trabalhar na ONU. Então, eu já queria esse caminho, né? Pensava nesse caminho. E durante o mestrado, eu mandei a aplicação para não sei quantas vagas que eu via e mandava para World Food Program, para FAO, para Unicef. E aí, um dia, a professora Nájila me mandou um link, mandou ao grupo de mestrado, né? Meninas, se vocês quiserem mandar um trabalho para o Congresso do Islã, da Sociedade Latino-Americana de Nutrição, de 2015, tem aqui o link. Entrei no link e eu juro, tinha um banner que apareceu lá. Você é estudante de nutrição? Aí eu, sim. Aí o banner. Você se considera um profissional de ponta global da América Latina? Me considero, sim. Sim. O banner. Então, aplique para o primeiro programa multidisciplinário em políticas globais em nutrição da OMS. Que é isso? Eu abri o edital, vi e senti no meu coração uma coisa que eu disse, nossa, essa é a minha oportunidade. É a minha oportunidade. Se essa passar, eu não sei. Então, eu vi o edital, preparei toda a documentação, tive o apoio das professoras aqui da faculdade, porque precisava de uma carta de suporte, uma carta de recomendação, uma carta que falava que o meu percurso acadêmico, e vários professores contribuíram para isso. Eu tive que escrever uma redação, lembro alguma coisa com as políticas públicas da nutrição, falei um pouquinho da situação nutricional no Brasil, com a prevalência da obesidade e as projeções que a gente tinha. E o que eu tinha aprendido um pouco sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que estavam começando em 2015 e um pouco assim. Os Objetivos Globais da Nutrição, que foi em 2012, na verdade. Então, eu escrevi alguma coisa assim e também mandei uma carta de motivação em espanhol. Toda a documentação foi em inglês, até as cartas de recomendação, e a minha carta de interesse, de motivação, foi em espanhol. E aí, da seleção que eles fizeram global, eles me escreveram, fechou, né, a chamada em dezembro, 14 de dezembro. E depois, em janeiro, metade de janeiro, comecinho de fevereiro, talvez, eles mandaram um e-mail falando, você está na lista dos shortlist, ainda tem que esperar uma confirmação, mas só para você saber que talvez tenha um outro passo, uma entrevista ou alguma coisa. Aí, para mim, foi uma decisão muito difícil, porque, como eu falei, eu sou mãe e as minhas filhas tinham 16 e 17 anos. E então, tinha que tomar uma decisão muito grande de escolher entre a carreira, a casa, a família. Só que era uma oportunidade única na minha vida profissional. E também era um período limitado, porque era para começar em abril, mais ou menos, de 2015 e terminava em 8 meses. Então, eu disse, bom, vou
vou com tudo, né? E eu não sabia exatamente onde que eu ia, porque o programa era a primeira vez que eles estavam fazendo e era, segundo o edital, ia ser 3 meses na OMS, 3 meses na Venezuela e 3 meses não sei aonde, no Canadá, mas não estava estruturado assim como no edital apareceu. Então não era muito claro. E quando eu soube que eu ia para a Suíça, foi quando eles já me mandaram a carta de aceitação, que eu tinha passado no processo seletivo e que ia ser na Suíça, e que eles esperavam, ia me mandar toda a documentação para eu mandar os meus dados e comprar a passagem e tudo para Genebra. E eu viajei para a Suíça dia 11 de abril. Dia 11 de abril de 2015. Cheguei lá, eu me lembro também quando eu cheguei, porque... primeiro porque eu estou indo para um país diferente. Eu nunca saí do Brasil, ou seja, eu saí do Equador, vim para o Brasil com uma família, mas nunca fui eu sozinha para lugar nenhum. Eu procurei casa, não sabia, o pessoal me deu uma recomendação, uma lista de opções. E como é a vida, tinha uma brasileira que estava alugando um mezanino. E eu fui ficar na casa dela, chama Sabrina, e eu sou grata pela vida com ela. Ela me recebeu na sua casa em 2015, com todo o carinho do Brasil, né? Porque então eu não saí para um lugar desconhecido, uma sociedade diferente, outro idioma. E ela foi o meu anjo por vários meses quando eu cheguei lá. Eu cheguei lá com uma bolsa. Eu aceitei porque eu ia ter uma bolsa. Se eu tivesse que bancar, eu também não teria conseguido. E a minha bolsa da época, com essa bolsa... Porque eu achei que era o máximo, né? Eu disse, meu Deus, eu estou ganhando minha bolsa CAPES, que era R$1.500. Eu vou passar a ganhar $2.500. Como assim? Então, mas vendo o custo de vida lá, era muito pouco. Mas... era a oportunidade que eu tinha, eu fui lá. Então, acho que essa é uma coisa importante para mim, o acolhimento que eu tive na casa da Sabrina, brasileira. E depois, o trabalho, né, que eu cheguei para fazer. Esse curso multidisciplinário foi o primeiro e o único. Lamentavelmente, não teve continuidade. Mas foi a minha porta para poder conhecer a OMS. Foi muito bom, porque nós tivemos algumas... palestras e aulas de formação em pesquisa, com alguns parâmetros para systematic reviews e literature reviews. E tive a oportunidade de ir com o grupo, né, dos grandes pesquisadores para a Universidade de Ithaca, em Nova York. No verão, a gente ficou lá 2 semanas aprendendo as metodologias de Cochrane, para fazer as sistemáticas reviews lá. E foi também uma experiência impressionante, com profissionais incríveis. Tivemos palestra de pessoal do durante esses 8 meses que a gente esteve lá. Para fechar o curso, primeiro, todos os dias era uma coisa interessante, um descobrimento. Eu trabalhei com uma base de dados de vitaminas e minerais que estava em construção, olhando os inquéritos alimentares. Não sei se os inquéritos da nutrição de diferentes países. Então, os que eram em espanhol, eu fazia muito rápido, os em português rápido, inglês, francês. E aí era uma coisa também de procurar novos inquéritos que tinham sido feitos nos países. Então, era uma época muito gostosa de ampliar a minha rede de contatos. E a minha perspectiva era que no final do curso eu voltava para o Brasil. Já até tinha falado com uma professora para fazer o doutorado aqui na faculdade. E para fechar esse ano, né, a gente teve um congresso com o Islam, em República Dominicana. E aí eu apresentei os resultados do meu trabalho do ano inteiro. Uma coisa interessante, como eu falei no começo do edital, era para a gente ficar 3 meses num lugar, 3 meses em outro lugar. Mas finalmente eu estive na Suíça até julho, que tivemos o curso em Nova York. No estado de Nova York, na cidade de Ithaca, na Universidade de Cornell. E depois eu acho que eu fiz um bom trabalho. E posso dizer com orgulho que eles me chamaram de volta para ficar os outros meses trabalhando na OMS até o final do projeto, desse fellowship. Terminando isso aí, eu voltei para o Brasil, voltei para casa.
mas já não era a mesma pessoa, né? Eu tinha vivido uma experiência incrível, eu tinha crescido profissionalmente, tinha conhecido um mundo de oportunidades profissionais, de espaços de trabalho, meu mundo abriu. E então eles me ofereceram depois, né? Eles me ofereceram um contrato para 2016 para trabalhar com os Hospitais Amigos da Criança. E organizaram um congresso mundial com participantes de não sei quantos países, e eu aceitei. E esse foi um momento decisivo na minha vida profissional, porque eu podia ter ficado no Brasil com o que eu já tinha conquistado, né, e começado meu doutorado em políticas públicas aqui, mas eu escolhi dar esse passo pro além e lá eu tenho visto agora nessa vivência como é competitivo. Nessa equipe que eu cheguei da nutrição, tinha algumas pessoas da América Latina, eu trabalhei com uma mexicana, alguns venezuelanos, tinha pessoas de outras partes do mundo, da Índia, da Itália, da Noruega, do Japão. E só que, claro, eu fiquei nesse departamento 5 anos trabalhando com eles. Depois em outros projetos, porque eu cheguei com o Hospital Amigo da Criança, fiz esse 1 ano com aleitamento materno, promoção do aleitamento, proteção. Depois eu passei para uma outra equipe para trabalhar com monitoramento dos Objetivos Globais de Nutrição. Trabalhei nessa base de dados também no começo, depois eu já estive com baixo peso na série. Temos 2 publicações muito legais, que são as Level and Trends of Low Birth Weight in the World, de 2000 a 2020, agora eu não sei o último. E esse trabalho, a publicação é que a gente vê no final, mas tem sido um aprendizado e um trabalho incrível com a UNICEF, com a FAO, com o World Food Program. Para mim, eu acho que se eu vejo a minha vida, eu não mudaria essa decisão. Mesmo que foi muito difícil, porque estar longe da família, num país diferente, é complicado. E agora eu... Porque a OMS muda, é muito dinâmica, tem muita gente e profissionais de ponta que estão estudando nas melhores universidades e vêm com projetos novos. E a gente também é uma secretaria que depende dos projetos e prioridades dos países. Então, se um ano para os países a prioridade é Covid, fundos, esforços e capacidade técnica para essa prioridade. Se um ano a prioridade é, não sei, tivemos um ano que tínhamos a patient safety, então muitos fundos e apoio vai para esse lado. Então, segurança do paciente. Muda a dinâmica. Então, eu estive na nutrição por 5 anos como consultora, nessa dinâmica, profissional jovem, e agora eu estou no departamento de análise de dados já desde 2019, e na minha equipe eu sou a única latino-americana. Então, eu gostaria de ter mais colegas da América Latina, mas eu sinto que, de alguma maneira, eu represento essa bagagem que a gente traz, né? E eu posso mencionar, eu tenho colegas da Índia, de Bangladesh, trabalho com uma vietnamita, francês, Estados Unidos. É uma equipe gigante de gente de todas as culturas. Então, para mim, é um espaço muito bom. Mas, mesmo assim, eu sei que a gente não é o que a gente faz. E nesse momento eu estou lá trabalhando, mas quem sabe daqui a alguns anos eu esteja em algum outro lugar, Sim. em outra função, com outra equipe, ou cuidando das minhas plantas, ou, sabe? Então, Sim. é verdade que a gente tem momentos assim que é de crescimento e outros momentos de mudança e outros momentos de transição e outros momentos de se questionar também. Então, eu sou muito orgulhosa do caminho, o percurso que eu tenho feito até agora. Mas também penso que se não fosse isso, eu continuaria sendo a mesma pessoa que eu sou em qualquer espaço, né? Acho que a essência, né, Sim. Indiana? Sim.
Que ela tinha comentado com a gente que quando era interessante quando a pessoa falava da área de pesquisa dela, que você conseguia ver o olho brilhando, eu consegui ver igualzinho. Agora ela tá brilhando, né? Que ela tá falando... Brilhando, assim, do trabalho. Do trabalho dela, da dinâmica, muito da trajetória. Legal. E é muito legal também perceber que, acredito também, né, que seu trabalho é muito multidisciplinar também, com a equipe, que você trabalha em conjunto, e também reflete um pouco a nossa graduação também, né? Que aqui a gente tem é ensinado pra gente que a gente nunca trabalha sozinho. São diversas pessoas, diversos setores que se movem em prol de um objetivo único com perspectivas diferentes. Sim. Então... E a construção, né? Eu tenho agora, só pensando na nutrição, temos uma lista de publicações que eu tenho contribuído com um parágrafo, uma revisão da estatística ou de verdade trabalhado nessa publicação desde zero. O primeiro State of Food Security and Nutrition in the World, que foi feito em conjunto com a FAO e a OMS em 2017, eu estava atrás com a minha caneta escrevendo. Então, em alguns nem aparece meu nome em algumas dessas publicações. Nesse aqui aparece como obrigada por... Mas eu sei todo o trabalho que fizemos atrás, as reuniões, as discussões técnicas, não vou dizer desavenças, mas a construção dos indicadores. E então, quando eu vi hoje que foi lançado há poucos dias o SOF 2024, eu fiquei com tanto orgulho pensando, nossa, como a gente tem evoluído. A gente que decidiu quais são os indicadores que tinham que estar lá, se eram fixos para todos os anos reportar a mesma coisa, por que a gente ia escolher uns que usam nutrição, da onde. Então, é muito bom. Agora eu apoiei a nutrição também para a tradução de uns... Eu rio porque foi muito trabalho, você não imagina. Dos indicadores do aleitamento, do IYCF, do infante, indicadores de alimentação nos recém-nascidos e no infante, na criança pequena. Estou tentando traduzir. É uma tradução que a gente terminou de fazer, a publicação já foi feita em 2021, mas não tínhamos os recursos para publicar, e agora, com o meu apoio, isso foi publicado. Então, vários temas que a gente trabalha, né? E no trabalho que eu tenho feito agora no Departamento de Análise de Dados, eu estou numa área que eu faço como parte da rotina a revisão estatística das publicações que vão sair. E eu gosto tanto, porque eu reviso as estatísticas, mas eu leio o documento e eu acho incrível. Temos dados, reportes, relatórios de reuniões e pesquisa e não sei o quê, diretrizes de várias áreas da saúde. Então, trabalhamos, eu já vi, por exemplo, os documentos dos profissionais de saúde, da patient safety, muita coisa. E falando como nutricionista, lá na parte de profissionais de saúde, eles têm o departamento de força laboral, né? E muitos países fazem, reportam para a OMS o número de médicos, o número de dentistas, o número de pesquisadores, e de nutricionistas ainda não. Então, eu acho que a gente, como nutricionista, nos nossos países, nas associações que a gente participa, no conselho, no sindicato, não sei aonde, tem que procurar que a nossa profissão seja reconhecida e apoiada e contada também. E esse é um dos indicadores que está agora no Global Nutrition Monitoring Framework, que eu vou apresentar. E é importante, porque se você sabe que precisa de profissionais, quantos faltam? Aonde que eles estão? Aonde que faltam, né? Então, é muito interessante toda a área técnica que a gente aprende lá. São os desafios que, se você pensar historicamente, né, quando você estava lá em Quito, falando aqui, é o primeiro curso, né, na área da nutrição do país, não faz muito tempo, foi outro dia. Né? Então, eu acho que é uma área ainda profissional que tem uma perspectiva de muito futuro, assim, né? Mas para isso tem que ter o investimento até da própria categoria, da organização, né? E eu acho que a gente tem uma pergunta nesse sentido aí de futuro. Sim, ainda mais você com esse trabalho tão importante numa perspectiva futura dessa análise, a gente queria entender um pouco melhor qual a sua visão
justamente sobre a evolução da área da ciência da nutrição e evolução do profissional de nutrição ao longo desses últimos anos. Como que você entende? Quais são esses... Se você enxerga alguns desafios à frente, como que essa ciência e esse profissional têm evoluído ao longo desses anos? Eu acho que a nutrição, claro que tem evoluído. Aqui na Faculdade de Saúde Pública era de higiene, né, antes. Uhum. E sendo que agora a nutrição é uma carreira reconhecida no Brasil, no Equador começou há 20 anos atrás, e tem países onde a gente ainda não é reconhecido como carreira, né, como profissão. Os países têm que investir mais na educação e profissionalização nas áreas da saúde, porque faltam profissionais da saúde em várias áreas. Eu fiz agora há pouco um relatório da enfermagem, por exemplo, e tem países que não atingem um número significativo para atender às necessidades das comunidades, e menos ainda crescer nas áreas mais... em diversas áreas, não quero falar áreas geográficas, mas nas áreas profissionais. Então, por exemplo, ter um nutricionista como eu, trabalhando na OMS, na parte de políticas públicas, e ter um olhar que fala, mas e a nutrição, né? Cadê? A gente está falando desse tema importante, e será que cabe falar um pouquinho também dessa profissão? Uhum. Quando cabe, a gente está lá. Também no meu trabalho, né? Mas aqui, por exemplo, eu gostaria muito de ver nutricionistas liderando a parte de criação de políticas públicas, monitoramento desses objetivos nos ministérios de saúde, de trabalho, de educação, porque a gente tem que estar presente para poder falar do que é nutrição, né? Sim. E desde um ponto de vista bem amplo, o trabalho técnico que a gente faz em Wuhan também é fundamental para... a gente agora vai lançar o ano que vem a consulta pública com os países, né? A consulta das enfermidades transmitidas através da alimentação. Uhum. Esse é um trabalho gigante. A gente começou há 2 anos atrás para preparar as estimações. Não tem dados claros ainda. A gente está tentando recolher tudo que é possível, que os países começam a mandar para nós e pesquisar. E o ano que vem a gente vai ter umas estimações para ver e consultar com os países se essas estimações estão mais ou menos aproximadas à realidade. Uhum. Mas eu estou vendo uma transformação lá, porque também na OMS o Departamento de Nutrição era separado do Departamento de Segurança Alimentar. Segurança? Sanidade? Vigilância Sanitária? Vigilância Sanitária, Que é alimento seguro, né? Exato. E aí eles se uniram há 2, 3 anos atrás. Uhum. E então... isso ganha uma importância porque você vai ver o alimento dentro de todo o ciclo de produção, né? E não Sim. somente o que chega no final na mesa, mas também no comecinho no campo, e como é processado, e como chega nas pessoas, e como a gente pode prevenir as doenças desse jeito, né? Contemplar a nutrição dentro de todo esse ciclo. Uhum. E muito mais do que isso, né? Então, eu me sinto optimista. E como eu quero ver a nutrição daqui a alguns anos, eu acho que é fortalecida com representação na liderança sindical, na liderança técnica científica, ao mesmo nível com outros profissionais da saúde, sem ter que pedir, né, licença para falar, sim, mas com uma clara força técnica e reconhecimento do que a gente faz. São 5 anos de formação como graduação, mas 2, 3 anos de especialização que a gente faz, além de tantos cursos e outras coisas. Então, é uma profissão que desde meu coração, é muito importante para a sociedade, para os pacientes individualmente, para as pessoas em casa, quando você faz parte de uma família e tenta trazer os seus conhecimentos na mesa para você mesmo, sim, e para os países, né? Porque a competência técnica a gente tem. A gente tem que tomar esses lugares, né? De liderança, exatamente, sim. Levantar a mão, levantar a voz, falar, ocupar espaços e apoiar uns aos outros. Também. Porque a nutricionista, eu também, e aí ficar na briga, não, né? A gente é irmão, é profissional, é da mesma categoria, vamos pra frente. Muito bom. E eu acho que essa é uma das questões que a gente tem procurado, né, trazer esse resgate, né, da história, dessa perspectiva de vocês como egresso, exatamente para a gente ver, né, ao longo do tempo
o quê, mas sem perder, né, a perspectiva de dar, e aqui para frente, o que fazer, né? Eu acho que é um trabalho aqui que está sendo apoiado pela coordenação do curso, e eu acho que traz esse interesse mesmo, né? Então, não só aquela coisa, né, conhecer o passado, saber, para também poder projetar o futuro com consistência, né? Como será? Porque a gente está agora em 2024. Daqui 6 anos, o mundo, os países vão ter que reportar, né, falar isso que a gente tem feito de 2015 a 2030, que a gente propôs esses objetivos. Aonde e aí, que a gente está? O que a gente vai fazer? O que vem depois? Sim. Eu acho que estamos encerrando agora. Nosso bloco acabou. Essas foram as últimas perguntas. E queria agradecer muito pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. E eu tenho certeza que foi muito enriquecedor, não só para mim, mas para quem estiver vendo depois, ter esse contato, conhecer um pouco da sua história e do seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada, professora, também. E obrigada à audiência que ficou assistindo até agora. Eu acho que eu compartilhei muitas coisas que são pessoais e é do coração, assim, sem vaidade, é só a sinceridade do percurso que eu tenho feito e que faz de mim a pessoa que eu sou hoje. Sim. E estou à disposição, né? A gente agradece muito aí a sua presença. Tá certo? Obrigado. Obrigada.